muito grande. Acho que eu já contei aquela história aqui de chegar no parque do Jardim da Sé, falando para um grupo de mais ou menos umas 100 senhoras. E aí perguntei se o pessoal atrás estava me ouvindo. Uma senhora que estou ouvindo, eu estou, não estou lhe vendo. Vocês estão atrás aí, espero que estejam ouvindo bem, acho que é legal. Dizer que é uma alegria estar com vocês aqui, nesse período de Copa. Não tem como não falar de farisaísmo, porque interessante, né? O ser humano é muito interessante. Eu, não faz muito tempo, eu era criança, e meu pai tinha um bloqueio muito grande com o futebol. Mas tudo indica que não era um bloqueio por causa somente da religião. O Zagallo conta que, mesmo sendo atleta da seleção, o sogro dele teve muita dificuldade de concordar com o casamento do Zagallo, porque o Zagallo era jogador de futebol. E aí, assim, a imagem que se tinha no futebol era do menino malandro, do cara que não tinha nada para fazer, e aí fazia opção pelo futebol. Não sei se por conta disso, meu pai tinha muita resistência ao futebol. Era briga o tempo todo, reclamava. Eu tinha um irmão que jogava muito bem, jogava mais de meio de campo, aquele jogador assim que distribuía a bola, não gostava de chupar sangue do time, ajudava na marcação, mas não era bom nem para escanteio, a não ser que fosse para bater o escanteio, porque não tinha altura nem para fazer gol, nem para defesa. Então ficava mais no rebote. Mas era maior dificuldade. E meu pai sempre com dificuldade de aceitar isso. Eu lembro, por um período, com um primo meu, estudava no Júlia Jorge, Moésio Gomes, que era técnico, uma época foi jogador, depois técnico do Fortaleza, descobriu Hamilton Rocha, o Batista, aí me viram por lá jogando futebol de salão. Eu fui, por um tempo, treinei na escolinha do Fortaleza, tinha que chegar em casa, uma vez que não deu para passar na casa do meu primo para deixar meu pai de chuteiras, eu tive que entrar por um corredor e deixar a chuteira escondida para meu pai não ver que ele estava conversando com dois pastores assim na pequena varanda da nossa casa. Depois de algum tempo, meu pai já ele perdeu a vista, já com uma certa idade, perdeu um olho, o outro ficou bom e tal, ainda via bem. Eu cheguei em casa um dia de domingo à tarde, meu pai estava assistindo um jogo de futebol, Flamengo e não sei quem, jogos assim de domingo à tarde. Eu sentei, falei com ele, eu ia pregar na igreja, o templo lá em frente à casa do meu pai, e nessa noite eu ia pregar, fui bem cedo para bater um papo com ele, cheguei e estava ele ali. Foi uma época em que surgiu Hortência e Paula no basquete, e ele de madrugada acordava para ouvir a Hortência, para ver o basquetebol. Ele pensou, pai, meu filho era muito bobo, né? Brigava com vocês por causa de bola, eu achava que era coisa do diabo. Começou a falar, e aí disse, se eu fosse mais jovem, essa de jogar bola na cestinha eu queria aprender. Eu acho que isso é muito legal. Mas assim, do futebol eu entendo pouco. Eu estou olhando aqui, vejo esse pessoal corre para um lado, outro corre para o outro, eu não estou entendendo nada. Como é isso? Me explica um pouco. Pediu para eu explicar um pouco sobre o futebol. E ele disse, esses que pegam a bola do lado de fora e jogam para dentro da bola. Ele pensava que até Gandula fazia parte do time, né? Não, pai, esse aí foi o seguinte, eu fui explicando. Aí num dado momento ele disse assim, são quantos? Eu disse, são 11 de um lado e 11 do outro. Mas não tem gente que pega com a mão? Eu digo, não, esses meninos do lado aqui pegam, eles não fazem parte do time. Tem um goleiro, eu fui explicando para ele. Aí depois que eu expliquei, ele disse assim, mas são quantas bolas mesmo? Aí eu disse, uma só. Mas por que não dá uma bola para cada um e acaba com essa confusão toda? Parece simples o que eu estou dizendo. Por que a gente não tem uma cédula com um único número? Por que tem um papel quadrangular com uma cor de tinta, com 2 no papel quadrangular, e outro papel tem 100? E aí o papel que tem 100, papel quadrangular, com a mesma qualidade de tinta, com o mesmo tamanho, com o mesmo tipo de cédula, você que tem o papel retangular, vai no supermercado, se ele está escrito 100, você compra mais do que um outro que vai com o mesmo papel, com a tinta um pouco diferente, mas só está escrito 2, você compra muito menos. E assim a gente vai criando alguns símbolos na vida. Aí você cria o símbolo em que Irã e Argentina estão jogando, e por uma única vez, por uma capacidade física e técnica do Messi, ele consegue puxar para o lado esquerdo, e a bola passa debaixo de 3 pedaços de madeira, e os argentinos estão felizes da vida, porque vão continuar. E o Brasil aí nessa expectativa de pegar Camarões. Na segunda-feira ganha a faixa e continua. E somos pentacampeões.
Porque algumas vezes a bola passou debaixo de 3 pedaços de madeira e de um risco. E aí você vem para a igreja. E aí chega na igreja, e graças a Deus que aqui não tem, então, mas aí mais tranquilo. Aí você chega na igreja, tem um altar, um lugar mais alto, tá? Onde você tem que reverenciar. E aí tem os caras com vestimentas diferentes. E aí você acha que aquele espaço é mais sagrado, ou seja, você cria símbolos no futebol, você cria símbolos na economia, você cria símbolos na religião. E esses símbolos vão de alguma maneira gerando vida ou gerando engano. Eles podem gerar vida ou gerar engano. Quando acabar a Copa, gente, tudo volta à mesma coisa. Aliás, tudo está do mesmo jeito. Tudo está do mesmo jeito, já está. E na religião tudo está do mesmo jeito. Eu presumo que eu estou vestido mais ou menos igual a todo mundo que está aqui. Imagina, sandália, roupa simples e tal. Sabe que as pessoas me chamam de simples por causa dessa besteira? Só porque eu me visto igual a você? Porque eu sou pastor, devia estar de paletó e gravata, uma roupa mais diferente. Aí chama de simples. Eu fico igual a você, sou simples. Já pensou? Só porque fiquei igual aos seres humanos, iguais e normais, aí é chamado de simples. O que não é nada mais, nada menos do que ser um ser humano normal. Mas a gente criou símbolos, a gente criou imagens, a gente criou estéticas, e essas estéticas vão comunicando algumas coisas. Somos pentacampeões. Não, e o cara é o poderoso, é o representante de Deus, é o ungido do Senhor, ninguém pode tocar nele. E vamos criando, e não percebemos que nessas criações se manifesta uma das coisas piores para a vida humana, que se chama hipocrisia. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é exatamente a utilização do artifício para repassar a impressão aos outros que você é aquilo que você não é. Só que quando diz é aquilo que não é, é aquilo que aparentemente é sagrado, é santo, é especial, e aí você vai adjetivando, Então eu estou aproveitando assim desse momento de Copa do Mundo para falar dos escribas e fariseus, porque as coisas são semelhantes, não são diferentes. São símbolos e imagens na economia, são símbolos e imagens nos esportes, são símbolos e imagens nas religiões, e elas podem fortalecer a nossa hipocrisia, que é enganar a partir da estética. Enganar passando a impressão de que somos o que não somos. E aí como é que nós enganamos? Com os artifícios religiosos. Então, interessante, se você quiser ir acompanhando, todas as vezes que eu estou vindo aqui, eu estou falando em Lucas, né? Sempre vou parar, é que Lucas está mexendo comigo. Esse médico chamado Lucas deve estar fazendo alguma cirurgia na minha alma e no meu coração. Eu estou só compartilhando das cirurgias, né? E dos procedimentos dele, muito mais do que qualquer outra coisa. Então entenda isso muito mais como no capítulo 11 de Lucas, tem vários assuntos. Penso que os assuntos anteriores, alguns deles eu já falei com vocês nas outras vezes que eu estava aqui, mas no capítulo 11, no versículo 33, ele vai falar dessa história da luz e das trevas, né? Mais da luz do que das trevas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe num lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Esse texto, ele está também no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus. Se você lê as bem-aventuranças, logo depois das bem-aventuranças vem esse texto: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, Jesus estava falando das virtudes e dizendo que se as virtudes estão em você, você é como uma luz que brilha e que clareia e que ninguém percebe. Percebe o clarão, percebe a eficácia da luz, mas nem sequer percebe a presença da luz. Por exemplo, há muito tempo nós estamos aqui e possivelmente só
nos daríamos conta que as luzes estão acesas se alguém apagasse. Há muito tempo nós estamos aqui, elas estão brilhando, estão dando sentido à nossa condução, ao nosso deslocamento, e nós só percebemos porque elas estão aí acesas. Mas elas não disseram, eu estou aqui. Ou seja, Jesus está falando sobre a vida. Quando as virtudes estão em você, você de alguma maneira influencia, mas você não precisa de palco, nem de reconhecimento, nem de aplauso, porque o seu testemunho brilha de maneira natural. Brilha de maneira natural. Então ele diz, vós sois a luz do mundo. O que é que ele está dizendo? A sua vida e o seu testemunho de maneira natural vai ser, a sua vida e o seu testemunho vão ser percebidos pelas pessoas. Nesse aspecto, o Evangelho diz respeito à vida. Ou seja, seguir a Jesus é ser alguém que ama muito mais a Deus, ama muito mais a si mesmo e ama muito mais as pessoas. O Evangelho não chama a gente para uma liturgia, se bem que a liturgia pode também ter sinais do Evangelho, mas o Evangelho nos chama, se é que a gente quer chamar de liturgia, a liturgia da vida. O Evangelho nos chama para a comunhão familiar, o Evangelho nos chama para o amor entre as pessoas, o Evangelho nos convida ao perdão, ao amor, à reconciliação, ao afeto, a bondade, a misericórdia com as pessoas. A hipocrisia é tudo aquilo que esconde isso. A hipocrisia é estar na igreja dando a impressão que é o tipo de filho que você não é em casa. A hipocrisia é estar na igreja dando a impressão às pessoas que você é o esposo que você não é em casa. A hipocrisia é repassar a impressão que você é o tipo de irmão, de irmã e falando dos seus irmãos consanguíneos, que você é o tipo de irmão legal e quando você vive em casa o seu irmão sabe que você não é. A hipocrisia é essa tentativa de repassar aos outros a imagem daquilo que nós não somos. Esse texto vai falar sobre você como testemunha, como luz. E o texto vai dizer uma outra coisa sobre a religião, que é um texto mais adiante, né? Ai dos intérpretes da lei. É interessante que quando fala sobre os intérpretes da lei, eu fico assim muito receoso comigo, porque eu vivo também interpretando o texto bíblico, né? E aí eu posso estar interpretando de maneira equivocada, eu posso estar gerando para as pessoas uma informação errada. Então eu quero sempre estar interpretando o texto bíblico com temor e tremor, sempre com muito cuidado e com muita cautela comigo mesmo, com a minha própria vida e com o meu próprio testemunho. Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. Então, de um lado, você tem a hipocrisia, que é esse engano. Do outro lado é o líder religioso que coloca peso sobre as pessoas. Não sei se eu já falei isso aqui para vocês, eu comento, sempre que eu falo de hipocrisia, eu falo disso. Meu pai usava paletó, mas quem viveu a experiência da geração da mini saia, das meninas de saia curta, e ele pregava forte contra esse negócio das meninas chegando com saia curta, as meninas sentavam no banco da frente, aí tinha que sentar e colocar a Bíblia, né, para cobrir assim, que era muito curtinha a saia, de fato. Mas aí, como lei do pêndulo da própria sociedade, saiu-se da saia, da mini saia para o vestido longo. E aí meu pai, de novo, falando da roupa das meninas, né, que agora deixou a mini saia e precisa desse vestido tão longo, isso é vaidade e tal. Né? Aí um dia eu cheguei para ele e disse assim, pai, como é que o senhor de paletó fala da vaidade do vestido das mulheres? Ele não, paletó é reverência. Então assim, o vestido luxuoso ou bonito da mulher é vaidade, mas o paletó é reverência. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Como as leis são criadas na religião em geral, especialmente nessas religiões patriarcais, por indivíduos acima de 40 anos, elas vão ser sempre leis contra o ser feminino e contra a juventude. Vão ser sempre leis assim. Daí o conflito, por exemplo, de algumas igrejas com a nossa geração, que é uma geração que gosta, por exemplo, do ritmo, de ter toda uma expressão corporal na liturgia, cantar dando uma dançada, pular, levantar os braços e tal, e vão ter dificuldade em algumas dessas comunidades, porque os caras estão cansados, não dá mais para estar pulando, levantando os braços, e fica chateado que a turma está aí com toda a energia, jogando braço e perna para um lado e outro. Mas fazer o quê? Assim, só para dizer o seguinte, tentando explicar para você que Jesus está dizendo, cuidado vocês que são os intérpretes da lei, porque vocês colocam fardos sobre os outros que não são os fardos que vocês carregam. É muito simples você ouvir pastor depois dos 40, dos 45 anos, dos 50 anos, bem casado, dizendo aos jovens como é que eles devem namorar. Agora, pergunta ao cara como é que foi a história de namoro dele. Aí ele vai dizer assim, não, mas é porque eu era do mundo. Não, não é porque você era do mundo, é que você era jovem. Não estou dizendo aí para vocês que são jovens que não têm os cuidados de vocês. Eu estou apenas dizendo que nós criamos as regras sobre os outros
colocando peso sobre os outros que não são mais as regras e os pesos que eu carrego. E aí Jesus chama isso de hipocrisia. Vocês religiosos têm essa capacidade de colocar sobre os outros fardos tão pesados que vocês nem com o dedo tocam. Mas por que não toca com o dedo? Porque não é mais questão que diz respeito a você. Aí é simples você condenar no outro aquilo que você não está mais tocando, aquilo que não diz mais respeito a você. Isso é hipocrisia. Então ele vai falar isso sobre os intérpretes da lei. Ele diz que eles são capazes de fazer os túmulos dos profetas que os pais mataram. Ele diz: vocês são cúmplices das maldades que fizeram com os profetas, porque vocês fazem os túmulos apenas como memória. Apenas como memória. E aí vai. Eu não queria assim ficar muito tempo, perdendo aqui muito tempo sobre os escribas e os fariseus. Porque por trás dessa informação do Lucas tem um personagem que é o Jesus Cristo de Nazaré. E aí, em vez de ficar falando mal dos escribas e fariseus, eu queria falar do personagem que gerou a atenção, que é o Jesus de Nazaré. Então, de um lado você tem a tensão que Jesus está criando com os escribas e fariseus por causa dessas hipocrisias, por causa dessas regras e leis. E aí você pergunta assim: tá, e o Jesus de Nazaré? O que é que estava fazendo? Jesus de Nazaré estava propiciando vida. Propiciando vida. É tanto que ele vai dizer assim: vocês dão dízimo até do endro e do coentro. Tudo indica que os escribas e fariseus davam 10% até das raízes das plantas. Aí Jesus diz assim: vocês deveriam se dedicar muito mais ao amor e à justiça. Então tem por trás dessa história um personagem, que é o Jesus Cristo de Nazaré, que está dizendo para todos nós que a vida é uma dádiva de Deus. Tanto que mais adiante ele vai falar que nós não devemos temer a quem tira a vida, referindo-se ao corpo. Nós precisamos temer aquele que também tira a nossa alma, aquele que tira a nossa chance de viver, aquele que tem poder. Na verdade, o que o texto está dizendo não é que Deus tira ou não tira a vida. Aliás, Deus é soberano para doar a vida ou para tirar a vida. Mas o que o texto está dizendo é que se nós temos que temer alguém, não é o pastor, não é o padre, não é o sacerdote, não é a denominação, não é a religião: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tema a Deus. Seja um ser humano que tem temor a Deus. Seja um ser humano que diz de tudo que se deve fazer em busca da sabedoria: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Muitos, os 10 mandamentos. Pensando nos 10, Paulo vai dizer, se resume numa única frase simples. Jesus vai dizer a mesma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele diz: toda a lei está resumida em amar a Deus e amar as pessoas. Simplesmente, simples, muito simples. Claro que às vezes amar a pessoa, você precisa saber se amar. Tem que saber se amar. A última vez que eu estava aqui, eu fiz uma pergunta, penso que fiz: quem na vida já cometeu uma imperícia, um deslize, fez uma besteira qualquer? Ninguém? Fiquei aliviado agora, pensei que era eu sozinho. O cabo ali só levantou as pernas também, que dá legal. Todos nós cometemos imperícias. Eu já cometi imperícias na vida e fico chateado com as minhas imperícias. Mesmo estando chateado, quando eu tenho sede, eu quero uma aguinha legal, nem muito gelada, nem muito quente. Mesmo tendo cometido a imperícia e chateado com a besteira que eu fiz ou que eu faço, eu quero, como bom cearense, uma redinha legal, de preferência assim perto de uma parede que dê para empurrar com o pé para ela balançar, um lençolzinho cheiroso. Mesmo tendo cometido imperícia, se tiver uma tapioquinha bem feita, com creme, com doce de goiaba, queijo coalho assado, eu fico chateado com o que eu fiz, mas eu continuo cuidando de mim. Eu fico chateado com a imperícia, mas continuo tendo uma apreciação cuidadosa com relação ao meu corpo, à minha saúde. Então quando Jesus diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, por favor, fique chateado com a besteira que o seu amigo fizer. Fique chateado com a imperícia que o outro cometeu, do jeito que você fica chateado com a imperícia que você fez. Mas se você ficou chateado com a imperícia que você fez e continuou cuidando de você, amar ao próximo como a ti mesmo mesmo que chateado com o que ele fez, continua cuidando dele ou dela. Porque amar ao próximo como a si mesmo é amar independentemente do que ele fez. Até porque amor, ele é incondicional.
O amor que só atende porque o outro é bom já não é amor, é troca de favor. O amor que só acolhe a esposa porque a esposa fez uma coisa legal, cara, isso não é amor não, isso é troca de favor. Não precisa de amor para esse tipo de relação. Qualquer ser humano consegue se relacionar dessa maneira. Jesus vai falar sobre isso. Ele disse: se nós abraçarmos só aqueles que são do nosso lado, qual é a virtude disso? Qual o mérito de você estar do lado só de quem é a seu favor? Então esse texto ele vai falar uma coisa interessante, aí já estou indo para o capítulo 12, que é: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eu estou no capítulo 12, a parte final do primeiro versículo. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aqui entra então a questão mais séria. Ele diz: olha, o fermento da religião se chama hipocrisia. O que ele quer dizer com isso? Fermento é aquele tipo de substância que vai levedando a massa, que vai se infiltrando na massa. O fermento tem um poder de capilaridade, de infiltração, assim, que é um negócio extraordinário. O que esse texto está dizendo para nós é assim: cuidado com o ambiente religioso, porque ele é danado para propiciar um tipo de fermentação da hipocrisia. E daqui a pouco todos nós nos tornamos hipócritas sem percebermos que somos hipócritas. Porque a religião foi conduzindo e foi nos levando a certos paradigmas, a pensar de certa maneira que quem pensar o contrário está fora do esquema. Que é o que está acontecendo com Jesus. Por isso que eu disse, eu queria falar mais sobre Jesus do que sobre os fariseus, porque Jesus está fora do esquema. Por que ele está fora do esquema? Porque ele não se permitiu invadido pelo fermento dos fariseus. Como é que era o fermento do fariseu? Olha que coisa simples o fermento do fariseu. Ele diz assim: vocês querem as primeiras cadeiras. Então os caras criavam um tipo de estética, um tipo de arquitetura, onde o templo tinha, ou a cátedra, tinha um lugar onde o pessoal ficava mais embaixo, um lugar mais alto onde ficava o sacerdote, e alguns ambientes especiais que só o sacerdote tinha acesso. E aí vamos juntos nisso. E aí daqui a pouco, se você não está nesse arquétipo, você é hipócrita. Aliás, desculpe, você é contra a santidade, você é contra Deus, você é contra o modelo que foi estabelecido. De tal forma que não sei como é que vai ser se nós formos... Imagina se nós fôssemos eliminados pela... Agora jogando aí com Camarões, né? O próximo jogo Camarões. Eu quero que o Brasil ganhe, principalmente se a final for Brasil e Argentina, que eu quero que o Brasil ganhe mesmo, né? Mas só para dizer para você o seguinte: eu acho que o desapontamento, o desencanto dos brasileiros seria assim, porque a bola não passou debaixo de 3 maneiras, ou porque o pastor no dia da ceia não estava de paletó e gravata. Não são coisas diferentes, não são coisas diferentes. Ou seja, nós seres humanos vamos criando. E quando menos esperamos, a hipocrisia nos visitou. E ela de tal maneira foi permeando o ambiente, foi tocando todo mundo, que nos tornamos hipócritas e não percebemos. Porque o adultério não é hipocrisia, já é um pecado em si. Roubar já é um pecado em si. Isso nós vamos ficar envergonhados se isso acontecer. O problema é quando o pecado é apresentado como coisa sagrada, que é o pecado da fama, do poder, do prestígio, que são esses pecados sociais que nós vamos estabelecendo, e aí às vezes aplaudimos aquilo que nós deveríamos nos envergonhar. Por isso que o próprio texto mais adiante vai dizer o seguinte: não há nada encoberto que não seja desvendado. E eu presumo que esse texto não está se referindo a encoberto as coisas que você faz à escondida. Eu presumo que esse texto está se referindo a não há hipocrisia que um dia uma sociedade não perceba. Não há hipocrisia sem que uma geração um dia descubra e diga: olha, a luz desse negócio estava equivocada. Veio a luz sobre nós e agora nós entendemos de outra maneira e nós percebemos de outra maneira. Eu presumo que esse texto está falando sobre isso. Esse texto está dizendo que essas coisas escondidas ou camufladas, e quando eu digo camufladas não é porque alguém quis esconder, não. De novo, aproveitando esse período de Copa e tal, e pode até alguém pensar que eu não gosto disso, eu gosto. Gente, vi a seleção de 70, lamentar de 82 perdendo por causa daquele bola atrasada do Toninho Cerezo e aquele descuido do Júnior que fugiu para que não fosse impedimento, e ver o Paulo Rossi fazer 3 gols em cima do Brasil foi chato demais, né? Então não é nada contra isso, é apenas dizendo que são símbolos, e que esses símbolos não estão apenas no mundo do esporte, eles estão também no mundo da religião.
Só que no mundo do esporte, ele é simplesmente esporte. No mundo da política é uma disputa que tem a ver com a nossa vida, tudo bem. Mas na religião o negócio é mais complicado porque ele vem com um batismo de coisa sagrada. Ele vem com um batismo de divindade. Ele vem com a mística da coisa santa. E aí você se sente arrasado e arrasada. Por que eu tinha que dar para aquele cara que estava doente? Eu tinha que colocar na oferta. Será que Deus vai me castigar? Porque eu dei foi para o vizinho e não coloquei na oferta. E fica com peso de consciência porque a religião ensinou a você que se você não trouxer para o altar, para o ambiente religioso, você está pecando contra Deus. A religião criou isso com você, inclusive com o seu dinheiro, para manipular o seu dinheiro, para manipular o que é que você faz dos bens que você possui. E aí Paulo vai dizer mais adiante que você deve contribuir conforme propõe o seu coração. Até porque assim, se o cara é materialista e o coração não propõe, isso não interessa a Deus. Não interessa a Deus. Se você não tem a sensibilidade para isso, né? Inclusive também, se é para contribuir para criar grandes estruturas religiosas, para que ficar alimentando isso? Se é para contribuir para o cara ficar fazendo empresas de negócios da religião, de que adianta isso? Então é interessante esse texto, porque ele vai desnudar essas hipocrisias, e dizer que nós precisamos estar atentos a isso, Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Cindico-vos a esse deveis temer. Meu querido e minha querida, o resumo desse texto é mais ou menos assim: seja uma pessoa que tem temor a Deus, e que esse temor a Deus lhe dê a liberdade de amar, mas lhe dê também a capacidade de confrontar. Esse texto ele diz que nós não precisamos nos submeter a déspotas, a poderosos, a controladores da religião, ao cara porque é pastor, ao cara porque é padre, porque é isso, é aquilo. Aliás, a Bíblia manda você obedecer à autoridade, mas a autoridade não é a pessoa, a não ser que seja a pessoa que está fazendo o bem. O princípio de autoridade é obedeça àquele que pratica o bem, porque Deus colocou a autoridade, Paulo vai escrever isso na carta aos Romanos capítulo 13, Deus colocou as autoridades para o louvor de quem faz o bem e para o castigo de quem faz o mal. No momento que a autoridade castiga quem faz o bem e louva quem faz o mal, nós não devemos obediência a esse tipo de autoridade. Seja ele presidente, seja ele prefeito, seja ele monarca, seja ele pastor, seja ele que bicho for, nós não devemos obediência a quem pratica o mal. O princípio de autoridade não é a pessoa ou a função, é a prática do bem. Por isso que lá em Êxodo vai dizer que Deus abençoou as parteiras porque elas não mataram os filhos das judias. E o texto vai dizer assim: Deus as abençoou porque elas não obedeceram ao faraó. Não é Deus as abençoou porque elas obedeceram ao faraó, é porque elas não obedeceram. Então esse texto, quando fala de temor a Deus, está dizendo para todos nós e para a nossa geração que nós precisamos ser uma geração mais ousada, uma geração corajosa. Não precisa fazer quebra-quebra, né, gente? Tudo bem. Mas a gente precisa ser firme e contundente naquilo que a gente acredita. E aqui você tem um personagem que é contundente no que acredita e a vida está ameaçada. Mais adiante ele vai dizer uma coisa muito interessante que está aí no capítulo 12, que muita gente fica querendo entender esse texto, capítulo 12, versículo 10. Eu espero que eu possa explicitar algum conhecimento sobre isso para você hoje. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfema contra o Espírito Santo não haverá perdão. E o pessoal fica: o que é essa história de blasfêmia contra o Espírito Santo? No texto de Mateus, esse mesmo texto aqui é mais claro, porque no texto de Mateus Jesus está expelindo o demônio. Ele expele um demônio e os caras dizem que ele está expelindo o demônio porque ele é príncipe dos demônios. Ou seja, eles percebem a graça de Deus em Jesus, eles percebem o poder de Deus em Jesus, e de maneira deliberada eles se levantam contra Jesus, porque Jesus ameaça a fama e o poder deles. Então pecar contra o Espírito Santo significa deliberadamente não reconhecer aquilo que Jesus fez com você ou com alguém, e você deliberadamente deixa de reconhecer, mesmo sabendo que é verdade o que está acontecendo. Então, o pecado contra o Espírito Santo significa ter consciência de que Deus está agindo, mas como isso me ameaça, então eu vou preferir puxar o tapete do cara. Isso é pecar contra o Espírito Santo.
Pecar contra o Espírito Santo é você ver Deus agindo através de alguém por um ciúme bobo, você não quer aceitar isso que está acontecendo. Ou seja, pecar contra o Espírito Santo, segundo esse texto, é aquilo que conscientemente eu percebo que é ação de Deus, mas porque aquilo ameaça a minha vida, eu prefiro dizer que é coisa do diabo. Então, só para, não sei se isso deixa você mais tranquilo, de achar que quer pecar contra o Espírito Santo. Eu vi uma pessoa, por exemplo, desculpa aí se tem alguém do mundo pentecostal, aí falou em línguas e você brincou com isso. Pecou contra o Espírito Santo porque brincou, ou porque não acreditou nisso. E não acreditar nisso se porventura você tiver consciência que foi de Deus e mesmo assim não acolheu porque era alguma coisa contra você. Então, pecado contra o Espírito Santo, no meu entendimento, dentro desse cenário aqui, é os escribas e fariseus que têm o conhecimento a respeito de Deus, têm o conhecimento da revelação do Jesus Cristo de Nazaré, mesmo assim preferem dizer para enganar o povo que ele é príncipe dos demônios. Tanto que no texto de Mateus tem uma frase de Jesus, se os espíritos malignos são expulsos e dominados, é porque o reino de Deus é chegado. Então Jesus está dizendo, chegou o reino de Deus em vocês, e vocês não perceberam. E aí eu encerro dizendo uma outra coisa, que está na parte... Estou pegando blocos, flashes do próprio texto, depois vocês podem aprofundar em casa, se assim vocês desejarem. O capítulo 12, o versículo 13 em diante, é Jesus reprovando a avareza. Eu falei sobre os símbolos da bola passando debaixo de 3 pedaços de madeira, os símbolos da religião, e um outro símbolo muito sério da vida, que é o cifrão. Cifrão na testa. Vale mais quem tem mais. Quem já me conhece aqui um pouco mais de perto, né, sabe que eu gosto de fazer peregrinação. A próxima peregrinação vai ser agora no dia 20 de julho. Pretendo caminhar cerca de 150, 155 quilômetros. Vou saindo de Mossoró, pego a BR-405 e vou indo, passo ali na Chapada do Apodi, depois no Vale do Apodi, vou até a barragem de Santa Cruz, depois vem para a Serra do Bel, isso dá mais ou menos 155 quilômetros. Mas interessante, por exemplo, com esse meu formato aqui, do jeito que eu estou aqui, se eu for ali no Iguatemi e entrar na loja, possivelmente o vendedor e a vendedora vai perguntar o que é que eu quero comprar. Vai se aproximar, o senhor quer comprar alguma coisa? O que é que o senhor quer? E começa a oferecer os produtos. Eu estava uma vez em Mossoró, e aí quando eu vou assim na estrada, né, por conta dessa cabeleira toda, eu prefiro usar chapéu de palha, porque é interessante, ele é arejadozinho e tal. Aí eu vou de chapéu de palha. E aí eu estava em Mossoró num dia desses para fazer a peregrinação, disse, puxa vida, não providenciei água. Aí entrei no supermercado para pegar pelo menos 2 garrafinhas d'água. Quando eu entrei, pela estética, eu percebi que o cara começou a me acompanhar. Aí eu disse, não vou pegar a garrafa não, vou dar mais uma volta. Aí dei mais uma volta. Aí já não era mais 1, 2. Aí 2 caras acompanhavam. Aí eu notei que eu ficou com o bando de um lado, eu olhei assim, vi, do outro lado estava o outro. Aí disse, vou dar mais uma volta. Gente, que interessante. Que interessante. Você já viu aquele texto do Apocalipse que fala da marca da besta, né? Que diz que é na testa, na mão direita, né? Que o texto lá fala sobre poder de compra. Quem tem a marca da besta pode comprar e vender. Quem não tem a marca da besta não pode comprar nem vender. Toda vida agora que eu entro numa loja que penso nesse texto, o cara chega para mim e pergunta assim, quer comprar alguma coisa? Eu estou com a marca da besta. O cara notou que eu posso comprar e vender. Porque o pessoal fica achando que é um chip que vão estar na mão direita, na testa. Eu acho que não. Eu acho que o texto se referia ao 1º século, do Império Romano que tinha dinheiro, dizendo para os caras de lá quem podia comprar e quem não podia, que era o pessoal do Império Romano. Os seguidores de Jesus até o 3º século eram gente, na sua grande maioria, gente muito simples, que não tinha poder de compra nem de venda, não podia comprar nem vender. A minha grande alegria nesse supermercado em Mossoró foi, caramba, descobri hoje eu entrei aqui sem a marca da besta, eu não posso comprar nem vender, o cara está achando que eu posso roubar. Na verdade, o texto não está falando sobre quem é salvo e quem não é salvo, o texto está falando sobre quem é inserido no mercado e quem não está inserido no mercado. É mais disso que o texto está falando. Ou seja, nós estamos numa sociedade em que a avareza e as posses de bem, da mesma forma como o símbolo da bola, da mesma forma como o símbolo da religião, a conta bancária diz que você é mais importante do que outros. Aliás, Tiago vai falar sobre isso. Ele diz, cuidado para no ambiente religioso de vocês não darem os primeiros lugares e as primeiras cadeiras
para aquele que vocês chamam de ricos, que são os opressores de vocês. Interessante isso na vida. Que interessante isso na vida. Às vezes eu estou num ambiente, isso não faz muito tempo, não faz mesmo, e chegaram 3 carros diferentes dos demais. 2 pessoas se aproximaram. Sabe quem são esses? Fulano, fulano e fulano. Esse ali é o filho do fulano. Tudo tinha a ver com conta bancária. Tudo tinha a ver com riqueza. Todo mundo chega e você não liga muito, mas chega o fulano e fulano. Eu sei de um cara rico aqui dessa cidade que aproximou-se de uma igreja evangélica. Sabe qual foi a grande decepção dele? Carlinhos, eu fui pensando que no mundo evangélico eu ia ser recebido como ser humano. E como em qualquer outro lugar, eu fui acolhido por causa da minha conta bancária. E eu achei que lá eu esquecer minha conta bancária e eu ia ser recebido como pessoa. Me frustrei tanto, cara. Fui citado várias vezes e percebi que estava falando muito mais da minha conta do que da minha pessoa, de quem eu sou. São símbolos. Aí o texto do capítulo 12, versículo 3 em diante, é sobre isso que Jesus vai falar. Cuidado com a avareza. O que é avareza? É se tornar gente pela posse do outro. É tanto que a história do texto aí é de um irmão que chega para Jesus, assim, irmão de um rapaz, que diz: Senhor, eu queria que o Senhor dividisse esse negócio de maneira mais justa. E Jesus diz assim: quem me constituiu juiz de vocês? Que na verdade, não é que Jesus não seja o juiz, é como se Jesus dissesse assim: esse tipo de negócio não tem nada a ver comigo. Jesus não está falando sobre não lutarmos pela justiça contra essas, digamos, apropriação de bens de maneira indevida. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o que Jesus está dizendo é: do mesmo jeito que você tem a hipocrisia religiosa, você tem a hipocrisia de reconhecer o outro pela conta bancária, pelo título, pela fama, pelo prestígio. Eu acho tão legal, honestamente, eu chego aqui, o pessoal fica em crise, me chama de Carlinhos, de pastor Carlinhos. Como eu digo sempre aqui para vocês, ninguém chama o outro de motorista José, costureira Raimunda, coveiro Francisco. Aí por que tem que chamar de pastor Carlinhos? Se o outro é Dino, é Melissa. Carlinhos. Sabe por que não chama assim? Porque pastor da Ibope. E aí eu, nesse meu jeito cearense: ei, macho rei, tudo bem? Aí o Marcos falou: ei, macho, tudo legal, me deu um abraço. Aí esse outro cara, assim, vestido de maneira bem formal, quando eu fui me aproximando dele, pois a moça disse: o senhor acha que essa é uma maneira decente de chamar, de você lidar com pastores? Aí eu disse: não, se está me incomodando, eu tiro o macho e deixo só o rei. Tinha que chamar o cara pelo título, porque se não chamar pelo título, você está depreciando. O cara não se sente gente se ele é só o fulano. Ele precisa ser reconhecido pelo título. São símbolos. O Jesus de Nazaré chegou, gente. E o Jesus de Nazaré desmontou tudo isso da gente. O Jesus de Nazaré nos colocou todos como iguais. O Jesus de Nazaré põe no Calvário o ladrão do seu lado e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E olha para o soldado, olha que 2 classes sociais às vezes tão adversas, que vivem tanta confrontação. Para o ladrão Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para o soldado ele diz: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Jesus de Nazaré chegou. E aí não tem pastor, clero e plebe. Todos somos iguais. Todos somos iguais. O Jesus de Nazaré chegou e ele está dizendo assim: a avareza de vocês só condena vocês. E a avareza não depende do que você tem. A avareza também depende daquilo que você quer ter. Ou seja, não significa que nós não tenhamos o suficiente para a nossa sobrevivência. Pregar aqui para você ficar acomodado com a miséria, se possível for essa situação de alguns ou de algumas, eu estaria pecando. Porque significa também manter quem possui sozinho, possuindo as coisas sem que os outros tenham acesso. Não é esse o meu discurso. O discurso é dizer o seguinte: você não é mais ou menos pelo que você possui. Você é o que você é pela singularidade da sua composição genética, pelo ser humano maravilhoso que você é.
E aí, possuindo, você pode continuar sendo esse ser humano que vale mais do que os seus bens e os seus títulos. E não possuindo, você pode continuar sendo esse ser humano que vale o que você é, porque não são os bens que vão fazer de você mais ou menos. Por isso que Pedro vai dizer: não foi mediante prata ou ouro que fostes comprado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, não foi baseado em prata, não foi baseado em dinheiro, não foi baseado na oferta a mais ou na oferta a menos. Vocês foram resgatados pela dignidade, pelo sangue e pela preciosidade da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Se a gente entender isso, acho que a ansiedade, em muitos aspectos, vai para o beleléu. Porque aí, ganhar a Copa não vai gerar nada mais, nada menos. Então não vou ficar ansioso por isso. E aí, se a conta bancária aumentar ou não vai fazer diferença com aquilo que eu sou. Então tranquilo e tranquila. Não andeis ansiosos, portanto, por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer ou vestir, porque o vosso Pai Celestial cuida de vocês muito mais do que Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Isso no texto de Mateus. No texto de Lucas você sabe quanto é que custa um pardal? Vocês acham que vocês não valem mais do que um pardal? É isso que o Lucas vai dizer para a gente. Usando a mesma analogia das aves dos céus usada por Mateus, ele vai dizer: você vale muito mais. Você vale muito mais. Você é imagem e semelhança de Deus. Quando Deus quis dar uma herança para os seus pais, quando Deus quis dar uma herança para os meus pais, a Bíblia diz que a herança Deus deu, os filhos. Você é a herança mais preciosa que Deus deu aos seus pais. Ou seja, quando Deus disse: tá, deixa eu dar uma herança aqui para você, foi você. Você foi a herança de Deus para os seus pais. Ou seja, quando Deus disse: eu vou dar para o seu pai, para a sua mãe uma herança, Ele disse: eu vou dar um projeto que mais se parece comigo. Então nunca esqueça, você é o projeto que mais se parece com Deus oferecido ao seu pai e à sua mãe. É como se Deus dissesse assim: eu vou fazer aqui um protótipo, né? Eu vou fazer uma clonagem. Vou fazer uma clonagem. Você foi essa clonagem de Deus para a história da humanidade. Quero olhar para você com muito mais apreciação. Quero olhar para você com muito mais reverência. Quero perceber você com muito mais alegria. Porque olhando para você, eu estou olhando para a imagem e semelhança de Deus, o projeto da vida. Por isso que todo ser humano precisa ser respeitado, apreciado, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Creio que se a gente entender isso, a religião passa a ser só uma experiência cultural. Passa a ser um momento no domingo que a gente vem para abraçar, para ser carinhoso, para ser atencioso, para ser bondoso com as pessoas, para refletir esse amor de Deus, sem estética. Ou com alguma estética que seja a estética que sinalize a singeleza e a beleza da vida. Deus abençoe a todos e a todas. Guarde o seu coração, sua alma, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida da sua espiritualidade, por favor. Cuida das suas amizades, cuida das pessoas que você quer muito bem. Dá um beijo legal em quem você quer bem, um abraço afetuoso. Esteja perto de quem você ama. Minha mãe acha que a vida é demorada. Ela está com 93 anos e se é um negócio demorado, não acaba, já vai para o céu, né? Não sei se é porque eu estou só com 60, eu acho esse negócio muito rápido. Nos conhecemos na infância, né? Passou tão rápido. Passou tão rápido, né? A vida passa rápido. Profissionais juntos no mesmo trabalho. Começo de juventude, final de adolescência. E passa rápido, né? E às vezes não abraçamos com a intensidade que deveríamos abraçar. Não amamos com o amor que deveríamos amar. Que o Jesus de Nazaré nos ajude e nos ensine na caminhada. Como sempre, eu tenho que pedir perdão a vocês pela minha correria. É que quando eu estava ali, que foram me chamar, já era o pessoal lá da igreja ligando. E que horas que você chega? Eu digo: não, dou a palavra aí e corro para aí. Pode ficar tranquilo. Então, não vou poder abraçar você direito, mas acolho o meu abraço, meu carinho afetuoso, de irmão, de irmã, paternal, se você preferir. Abraço maternal, se você quiser.
mas acolha esse abraço da graça e da bondade de Deus. Olha, em Lucas 15 eu sempre acho que ali é o abraço maternal do pai. Aquele pai que beija, que prepara uma refeição legal, que busca um pai de sandália, põe anel no dedo do filho e diz que os filhos são queridos e honrados. Se tem irmão que dá problema em casa, ame mais. Ame-os mais. Posso contar uma historinha final? Não é história não, coisa rápida. A pressa é minha, né? Tá certo. Conheci um rapaz há muito tempo. Aliás, conheci criança, conheci no final da adolescência. Envolveu-se com dependência química até os 14 anos de idade. Entre 14 e 15 anos de idade, ele assassinou um dos caras do tráfico ali daquela região do Tancredo Neves. Aí depois matou um chefão do tráfico. E aí os caras queriam matá-lo, ele teve que morar fora de casa por um bom tempo. Pelo menos que a gente sabe, ele já deve ter assassinado umas 3 pessoas. Tudo indica que ele era louco pelo pai, o pai louco por ele. É tanto que vez por outra ele dava um jeito, mesmo correndo risco, ele vinha só para ver o pai. E o pai vez por outra ia encontrar. É tanto que a família está muito preocupada, assim, como é que vai ser esse final da vida? Porque ele não tem mais referencial nenhum. O pai faleceu essa semana. O pai bem novo, com 50 e poucos anos, teve um problema sério de saúde e teve um ataque cardíaco e faleceu. E eu fiquei pensando, né?